Minha diretoria, a seleção brasileira segue procurando um treinador e cada dia as especulações são mais confusas, né? Primeiro, a seleção brasileira tinha por objetivo ali o Dunga e o Renato eram os dois, o Dunga, desculpa, o Cuca e o Renato eram os dois nomes mais prováveis, né? Com a saída do Tite, os dois treinadores brasileiros que fizeram os melhores trabalhos nos últimos anos. Aí o Renato foi pro Flamengo, as coisas não deram certo no Flamengo e quando as coisas não dão certo no Flamengo, a gente sabe a proporção que isso ganha, etc. Mesmo tendo voltado ao Grêmio e estando fazendo um bom trabalho. O Cuca voltou ao Galo, as coisas não deram certo no Galo e aí apaga-se tudo que ele fez ao longo do período em que ele esteve no Atlético Mineiro, do Palmeiras e de outros clubes, né, recentes, no Santos, vice-campeão da Libertadores. Aqui tudo aquilo é apagado porque o trabalho no Brasil é avaliado pela semana anterior e não pelos últimos anos das pessoas. Só que tem um perfil na seleção brasileira acontecendo muito curioso. Desde que o Brasil ganhou a última Copa do Mundo com o Filipão, nós estamos falando de um perfil de treinador que ela responde uma pergunta muito importante. A seleção brasileira é, assim como os clubes do Brasil, um time que não tem a menor noção das suas características. Então, por exemplo, se você perguntasse para mim quais são as características do Barcelona, você sabe que o Barcelona é um time que joga um futebol bonito, ofensivo, que preza pela qualidade técnica, dificilmente é um time que o Mourinho vai treinar. Por quê? Porque essas são as características do Barcelona desde a sua base. Então o Barcelona tem, por imagem mundial, um futebol bem jogado. E essas, quando eu fui numa palestra de um CEO do Barcelona, ele dizia que o Barcelona tinha 5 valores inegociáveis. Um dele era o jogo bonito. Então, o Barcelona tem uma cara. O Real Madrid tem outras características, o Bayern tem outras características e tal, mas isso é criado ao longo dos anos. Alguns desrespeitam essas características de vez em quando, outros não têm características nenhuma, como por exemplo os times brasileiros. Os times brasileiros, assim, por exemplo, qual é a característica do São Paulo? São Paulo já foi o time da raça, São Paulo já foi o time dos meninos, o time que revelava, o São Paulo já foi o time que jogava um futebol espetacular, o São Paulo já foi qualquer coisa. Aí você pega o Grêmio sempre foi um time extremamente, tradicionalmente brigador, lutador, que jogava um futebol feio se precisasse, mas brigava e ganhava em mata-mata e tal, não sei o quê. O Grêmio teve momentos que ele acabou de ganhar campeonato jogando bola, tocando de pé em pé, em 2017, 2018, um futebol espetacular. O próprio time de 95 do Grêmio, que era um time que dava lá os seus pontapés quando precisava, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes, os jogadores sabiam jogar futebol, né? O Arce, o Roger, bons jogadores e tal, um time de boa qualidade técnica. O que falta às vezes é você ter a exata noção de qual é a característica do seu time. Você pode até ter dúvidas, porque no Brasil, como se troca de técnico e de direção a cada 2 meses, né, direção a cada 2 anos, de treinador a cada 2 meses, você fica meio que refém desse técnico. Então, todas as características do seu clube, elas se tornam idiotas, porque o treinador que chegar, ele vai botar as dele acima do seu clube que se foda, né? O que é um grande absurdo, mas é assim que funciona. Agora, a seleção brasileira, porra, meu irmão, seleção é um negócio que tem característica, cara. A Argentina tem um jeito de jogar, catimbando, roubando, dando pontapé, mas é o jeito da Argentina jogar. O Uruguai tem um jeito de jogar, raçudo, brigador, etc. A Holanda tem um jeito de jogar, ofensivo, com pontas e tal, não sei. A Inglaterra talvez tenha mudado um pouco o jeito dela jogar, parou de cruzar a bola na área e começou a jogar um pouco de futebol. A Itália joga um futebol extremamente feio, defensivo, mas com resultado. E o Brasil? O Brasil joga o futebol mais bonito do mundo. O Brasil sempre jogou de pé em pé, com toque de bola, com domínio do jogo, posse de bola, né, qualidade técnica, tomando a iniciativa do jogo e tal. E aí você pega a lista dos últimos treinadores da seleção brasileira e você encontra um padrão, que é um padrão, né? Mas ele é um padrão muito equivocado, porque nós temos na nossa memória a seleção de 70, nós temos apaixonadamente a nossa seleção de 82, 86, são seleções que não necessariamente ganharam, a de 70 ganhou, mas 82 e 86 não, mas que jogavam futebol que nos representava, que a gente adora esses times. Mesmo não ganhando, nós adoramos essa seleção. E algumas seleções que ganham não tem tanto carinho do torcedor quanto essas que ganham. Claro que 94, pela Seca, pelo Romário, pelo Bebeto, que são jogadores qualificadíssimos e tal, mas era um time do Parreira, e a gente sabe como é que joga o time do Parreira. O time do Parreira joga por uma bola, joga por 2 bolas, defensivamente, não é um time que tem a posse de bola e toca. Eu acho o Parreira um treinador bem ruim, pra falar a verdade. Como pessoa, não conheço, né? Dizem que é uma pessoa maravilhosa, que entende pra caralho, acredito, mas como treinador, trabalhou no meu time, em vários outros lugares que eu acompanhei, como na seleção, eu acho ele um treinador bem ruim mesmo. Mesmo sendo campeão do mundo, acho ele um treinador bem ruim. Aí você tem na seleção brasileira uma lista que vem com Filipão, Dunga, Mano Menezes, Tite. É uma galera que, assim, nada contra, pelo amor de Deus, porque eu sou fã, mas é uma galera com um perfil Dunga, né? Também. É uma galera com um perfil gaúcho.
né? O Parreira, que não é gaúcho, ele tem um perfil de jogo gaúcho. É um perfil de jogo resultadista. E o torcedor brasileiro, ele não gosta do futebol resultadista, especialmente na seleção. Claro que a gente quer ganhar, mas esses caras ganharam alguns torneios, como o Filipão ganhou a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, várias Copa América nós ganhamos e tal, não sei o quê. Não é esse o problema, o Brasil não é um time que faz feio. Muito pelo contrário, o Brasil é um time que sempre protagonista. A média mundial entre as grandes seleções do mundo, o Brasil é o time que tem a média mais alta em Copas do Mundo, inclusive recente. O Brasil é o time que mais chega entre os primeiros na Copa do Mundo. Tem um que vai lá e ganha uma Copa do Mundo, na outra ele sai na primeira fase e tal. O Brasil tá sempre ali nas quartas de final, numa semifinal e tal, né? O Brasil tem a melhor representação média nesse sentido. O problema é que o futebol jogado e a busca da CBF por uma seleção brasileira que se identifique com o torcedor brasileiro novamente, que gere paixão no futebol, será que não tem uma passagem por ali? Será que não é esquisito que depois disso tudo você fala assim, bom, então agora o Brasil vai buscar um treinador estrangeiro? Eu já acho errado. Tá, mas vamos buscar um treinador estrangeiro. Então o Brasil quer o Carlos Ancelotti. Gente, calma aí, o Carlos Ancelotti do Milan era um festival de 1-0, melhor defesa. As 2 vezes que ganhou a Champions League. Aí o futebol do Real Madrid do ano passado, porra, um futebol de contra-ataque, futebol aquela bola no Vini Júnior, no Benzema e vamos que vamos, irmão. Não era um futebol bem jogado. Não era um futebol bonito. Ele foi pior, inclusive, do que os 4 adversários que ele teve no mata-mata da Champions League. Mas ganhou o jogo. Ele tem um momento que não dá pra negar. O título da Champions League pelo Real Madrid, se eu não me engano, é 13-14 ou 14-15, alguma coisa assim. Esse título, o Real Madrid joga uma barbaridade, sai goleando todo mundo, faz gol pra caralho. Esse time do Real Madrid jogava muita bola. Mas o normal do Ancelotti também não é um futebol extremamente vistoso. Talvez a gente esteja falando aqui muito mais de uma característica brazuca que nos falta. Por exemplo, o Cuca. O time do Cuca joga um futebol maneiro. O time do Renato joga um futebol ofensivo. O Diniz joga um futebol brasileiro pra caralho. Ah, mas mandaram buscar o Jorge Jesus. O Júlio César já fez um post no Instagram dele desmentindo, falando, não vim buscar ninguém, não tem nada a ver com essa porra. Né? Será que a busca não está sendo muito em cima de, olha, resultado, e o resultado não está vindo? Então talvez não seja melhor tentar dentro das nossas características do que ficar tentando uma coisa que, além de desconectar, não traz o resultado. Porque se você não trouxer o resultado, mas conectar o torcedor com a seleção, você já tem um ganho. Se você só tentar o resultado e esse resultado não vier, toda pós-Copa do Mundo vai ser isso. A seleção é um fracasso, o Tite é uma merda, o Dunga é uma merda, o Felipão é uma merda. Claro que não são uma merda. Claro que não são. Estão todos treinadores, jogadores, pessoas vitoriosas no futebol. Mas fica-se essa sensação o tempo todo. Então, será que a seleção brasileira está fazendo certo em buscar... Ah, então vamos buscar um gringo. Vai no Guardiola, irmão. Vai no Guardiola. Talvez alguém se lembre e fale assim, mas o Ancelotti ganhou um título alemão pelo Bayern também. Mas desculpa, mas ganhar título alemão pelo Bayern é rigorosamente a mesma coisa que ser campeão gaúcho com o Grêmio. É a mesma coisa. Tu tem um jogo, irmão. É a mesma merda. Entendeu? A discrepância é bizarra. Então, por que não buscar um treinador que tem essas características? E eu dei 3 nomes aqui no Brasil que podem ser assim. E você quer um nome fora? Guardiola. Ah, não dá pra trazer o Guardiola. Você quer dizer pra mim que a seleção brasileira, que é a maior camisa do futebol mundial, que o sonho, a inspiração do Guardiola, que o Brasil, primeiro, não tem dinheiro? Tem, pra trazer o Guardiola. Segundo, a proposta não é tentadora? Você tirar um cara de qualquer time do mundo pra dirigir a seleção brasileira? Pelo amor de Deus, gente. Isso é complexo de vira-lata que não tem tamanho. O sonho de qualquer treinador de futebol é dirigir a seleção brasileira. Se você der pro cara o mesmo salário que ele ganha dirigindo um time europeu, é evidente que esse cara vai olhar pra seleção brasileira e falar, porra, peraí, eu posso ser campeão mundial pela seleção brasileira sendo o primeiro técnico gringo a fazer isso. Porra, cara, isso tem um tamanho que não dá pra dimensionar. Então eu acho que assim, a seleção podia repensar a ideia que ela tem de jogo de futebol e o conceito básico do que é a seleção brasileira. Porque quando você perde o conceito do que você representa, do que você tem como característica, qualquer busca que você fizer, ela vai dar errado. Porque você está buscando na base do... Você está atirando para qualquer lado. Né? E os últimos treinadores do Brasil mostram que o Brasil não atira para qualquer lado. Ele atira só no resultado. E o resultado não está vindo. Então, você está dando tiro na parede.